Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de estar convidando a igreja para estar abrindo suas Bíblias. Em Salmos 90, versículo 12. Diz assim, Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A igreja pode se sentar? Os irmãos já perceberam como que a vida passa rápido? E ela passa muito rápido? Para a gente ter uma noção, quantos aqui têm mais de 40 anos e ainda se lembra da época da escola, o que aconteceu na escola? Então nós vemos como que a vida passou rápido. E os jovens daqui a 20 anos vão ser vocês lembrando exatamente o que vocês viveram nos dias de hoje. Então nós vemos que a vida ela passa como um sopro, é muito rápido. Então nós não podemos perder tempo na nossa vida. Nós vemos que 10 anos, 20 anos passam como se fossem uma semana, 2 semanas. Nós nos lembramos de coisas de 20 anos atrás como se fosse ontem. Então os jovens, para eles ainda são novos, mas daqui a pouquinho, quando eles perceberem, a vida vai passar muito rápido. Então hoje eu vou estar usando umas ilustrações para nós podermos gravar melhor a mensagem, para que fique fixado melhor, para nós estarmos aprendendo, amém? Então vou estar aqui mostrando o slide 1 para os irmãos. Aí você pensa, nossa, que carrinho é esse? Esse carrinho aqui, nessa mensagem aqui vai representar a sua vida. Tá? Então, toda vez que você vê ele, você lembra da sua vida. Tá? Agora, vamos ver o próximo slide. E aqui é o carro da vida dos seus pais e vocês lá dentro. São vocês lá no banco de trás. Então, nós vemos que vocês entraram para fazer parte da vida do pai de vocês. Então, o pai de vocês estavam ali e vocês começaram a fazer parte desta vida. E quando você é pequeno, você é apenas colocado dentro do carro. Você não toma decisões, apenas eles te colocam ali no carro e eles vão aonde eles querem. Vocês só vão acompanhar, vocês não vão dizer para onde eles vão. É eles que vão estar levando vocês. Amém? Então, vamos ver o próximo slide para saber onde é que você está no carro. Você está assim, preso numa cadeirinha. Então é assim que a sua vida é no início. Você não toma decisões, você está ali acompanhando a vida dos pais de vocês. Então se vocês pararem para pensar, há pouco tempo atrás vocês estavam nessas cadeirinhas ali no carro. E vocês veem que hoje vocês já não estão mais ali, hoje vocês já não estão mais naquela cadeirinha. Hoje vocês veem que vocês já podem talvez estar no banco do passageiro já. Então você vê como que a vida ela passa muito rápido. Então você vê que mesmo quando você não queria entrar no carro e seus pais iam sair, você vê que eles não deixavam vocês para trás sozinho na casa. Você vê que eles colocavam vocês na cadeirinha, fechavam o cinto e saíam com vocês ali, querendo ou vocês não querendo. Então você vê que o quanto os pais eles estavam no controle da vida de vocês. Então agora, e você pensa assim, quando eu crescer, mas aí eu vou para onde eu quero, eu não vou precisar mais fazer o que meus pais querem. Então todo jovem, ele tem esse desejo de ter esse controle, de poder decidir por eles. Eles acham que os pais já ficaram velhos, que os pais já não têm mais nada para ensinar. Então todos querem tomar o seu caminho. E nós vemos que daqui a pouquinho, em tão pouco tempo, nós vamos ver o próximo slide ali, é onde você alcança a sua liberdade, é onde você começa a trabalhar, é onde você começa a ter o seu dinheiro, é onde você começa a se sentir livre dos seus pais. É aquele momento que você fala, estou livre dos meus pais, não preciso mais dar satisfação. Então você vê que, e muitos jovens já estão nessa fase, muitos jovens já não estão mais dependendo dos seus pais, muitos jovens já alcançaram a maioridade, e muitos aqui ainda vão chegar nessa fase. Então, antes de você chegar nessa fase, para os que ainda não chegaram, que você esteja refletindo bem antes de você chegar nesse momento.
E você vê que quando você tira a sua carteira de habilitação e você vai dirigir o seu carro, você percebe que você é quem está no controle. Vamos ver o próximo slide? É a hora que você sente que o controle da sua vida está nas suas mãos. É o momento que você percebe que já não tem mais ninguém ali do seu lado. Então você vê que se você virar o volante para a direita, para que lado que o carro vai? Para a direita. Se você virar para a esquerda, para que lado que o carro vai? Para a esquerda. Então você vê que quando você está com o volante nas suas mãos, é você quem está no controle. A sua vida já começou a mudar, a sua vida já começou a passar daquela fase de ser levado. Agora é você que vai começar a conduzir a sua vida. Então nós vemos que de repente você se vê tomando decisões. Quando você está no trânsito, o tempo todo você tem que estar ligado no que está acontecendo, você tem que estar atento a todas as coisas. Então você vê que o tempo todo você está tomando uma decisão. Amém? Então nós vemos que nós temos que fazer escolhas e vocês vão ter que fazer escolhas independente dos seus pais. Vocês vão ter momentos na vida de vocês que vocês vão estar ali sozinhos para decidir. Vocês não vão mais ter a cobertura do pai de vocês nas decisões de vocês. É onde vocês estão no controle, é onde vocês precisam saber o que vocês querem da vida de vocês. Então nós vemos que tanto na vida como no trânsito, nós não podemos fazer o que nós queremos. É o que todos pensam, quando eu tiver meu carro eu vou fazer o que eu quiser, eu vou andar a 180, o carro corre a 200 porque eu não posso andar a 180. Só que nós vemos que não é assim a vida. Então nós vamos ver que há algumas coisas no trânsito, mas que nós possamos trazer para a nossa vida agora, não é? Vamos ver o próximo slide? O que significa, irmãos, esse semáforo vermelho? Pare. Todos sabem aqui, até uma criancinha desde pequena já aprende que se o semáforo está vermelho, é pare. E às vezes na nossa vida Deus também vai pôr um semáforo com a placa vermelha, com a luz vermelha acesa. É o momento de você saber que é para parar. É o momento que Deus vai falar para você, pare, não prossiga, pare aqui. Vamos ver o próximo slide? E o que significa esse amarelo, irmãos? Atenção. Não é pisa fundo e sai correndo, é atenção. É para você estar atento ao que está acontecendo à sua volta. É para você ter cuidado. E nós, como cristãos, é para nós estarmos vigiando. É para que seja um momento que você esteja alerta ao que está acontecendo à sua volta. Que você não esteja apenas pensando o que você vai fazer, mas que você esteja ligado em tudo o que está acontecendo à sua volta. Que você esteja vigilante. Vamos ver o próximo slide? E o semáforo verde, irmãos, o que significa? Siga, caminhe, não pare. Porque se você parar num semáforo verde, você vai levar uma buzinada do carro de trás, porque você não pode ficar parado. Então nós vemos que há coisas na vida que são naturais. Na hora que você estiver no trânsito, o semáforo abriu, você tem que andar. Você não é para ficar parado. Então vamos ver agora o outro slide. Aqui diz, pare. O vermelho pare, o amarelo vigie e o verde caminhe. Então é assim que você vai caminhar na sua vida. É você parando, é você vigiando, é você caminhando. Todos esses processos vocês vão passar na vida de vocês. Mas toda vez, antes do semáforo fechar, ele vai ficar amarelo. Então, enquanto você está caminhando, você fique alerta, porque a qualquer hora ele vai fechar. Então, que você esteja preparado para esse momento, você esteja vigiando o que está acontecendo, para que você não perca esse tempo, para que você esteja atento. Quando vir alguma luta contra você, quando vir uma tentação, esteja alerta, esteja sempre vigilante. E, se preciso, pare o seu caminhar, pare, vá se aconselhar, pare, vá dobrar os joelhos. Então, que você possa estar vendo na sua vida que você está no controle, mas há certas coisas que não dependem de você. Assim como nós no trânsito, nós não dependemos apenas você olhar no seu mapa e você falar assim, eu levo 10 minutos. Mas e se você pegar alguém andando a 10 por hora na sua frente? Você vai levar mais tempo. Então há coisas na nossa vida que não são na velocidade que nós queremos andar. As coisas não acontecem no tempo que nós queremos. Então nós vemos que sempre nós precisamos estar alerta, estar vigiando. Vamos estar vendo o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:22.
1 Tessalonicenses 5, 22. Vou estar lendo já. Na Nova Versão Internacional está escrito: afastem-se de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda forma de mal. Vamos ver o outro versículo que está em Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então nós vemos aqui que o avisado, ele vê o mal e ele esconde-se. Mas os simples, os ignorantes, eles acabam sofrendo as consequências. Eles acabam não percebendo o que está acontecendo. Então nós vemos que eles têm consequências negativas na vida deles. Aqui diz, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando, acabam sofrendo a pena. Então nós vemos que há decisões que vocês têm que tomar. Vocês têm que estar prudentes, mas depende de vocês, da escolha de vocês. E nós vemos que a cada escolha errada que nós fazemos, infelizmente nós vamos ter as consequências. Vamos ver o próximo slide, que é o slide 10. Nós vemos aqui que existe a lei da semeadura. Nós vemos que ninguém escapa disso, porque está na Bíblia. Está ali em Gálatas 6, 7 diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque todo o que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós vemos que a lei da semeadura é para todos. Deus está falando que o que você plantar, você vai colher. Então que não é uma praga de mãe, não é uma praga de pai. Porque quando somos crianças nós falamos, porque a mãe falou, aconteceu. Mas não é porque a mãe falou, porque o pai falou. É porque existe isso. É o que você está plantando na sua vida. Então Deus, Ele sempre vai te avisar antes. Ele sempre vai falar para você o que está para acontecer. Deus, Ele não vai te deixar ir por um caminho errado, tomar uma decisão errada sem antes te avisar. Então, fique atento aos avisos de Deus. Fale para a pessoa do seu lado, fique atento aos avisos de Deus. Amém? Fique atento aos avisos de Deus. Pode ser que Deus esteja te dando um aviso numa mensagem na igreja. Pode ser que Deus ele esteja te dando um aviso num conselho de alguém mais velho quando você está falando. E pode ser que seja na palavra dos pastores quando estão nos aconselhando. Deus sempre vai nos avisar. Mas a escolha sempre vai ser sua, de ouvir ou não. Mas Deus, Ele não vai deixar de te avisar. Ele vai te avisar, Ele vai pôr na sua frente as consequências desse caminho, mas você é que vai guiar. É como você sempre lembra daqueles, é você no volante da sua vida. Deus, Ele te avisa, mas você precisa saber ouvir esta voz de Deus, saber obedecer. Vamos ver também o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Irmãos, eu estou passando rápido porque tem bastante versículo que eu gostaria que vocês estivessem lendo, estivessem ouvindo. Amém? Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus está falando, te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus, Ele te dá o direito da escolha, mas Deus já está aconselhando você. Escolha, pois, a vida. Deus, Ele não está falando para você, há um caminho bom e o ruim, e você faz o que você quer. Deus está falando, escolhe a vida. Deus está mostrando para você o que é o melhor, o que você vai ser melhor para a sua vida se você escolher. Então, nós vemos aqui o conselho de Deus. E a sua escolha, é sua escolha dar ouvidos ou não para essa palavra de Deus. É sua escolha obedecer ou não à palavra de Deus. Então nós vemos por que esse assunto é tão importante. Porque vocês, jovens, vão estar começando a tomar várias decisões na vida de vocês. A cada dia vocês vão ter que tomar decisões por vocês. A cada dia vocês vão estar traçando um caminho para a vida de vocês. Então, a cada momento, vocês vão ter que estar tomando essas decisões. Então, esteja alerta aos conselhos, estejam alerta ao que
as pessoas com mais experiência estão falando para vocês, o que elas têm para ensinar para vocês. Às vezes nós não gostamos de ouvir os mais velhos, mas eles têm muita sabedoria, eles têm experiência de vida para nos passar. Então, uma decisão sua errada hoje, ela vai afetar completamente o seu futuro. É uma decisão hoje que você toma, você pensa, mas eu ainda tenho a vida toda pela frente, mas vai mudar o seu futuro completamente. Então, tome bem consciência do que você está escolhendo hoje para a sua vida, o que você quer para a sua vida, para que amanhã você possa colher essas bênçãos que Deus tem para você. Amém? E lembre-se, irmãos, toda ação tem uma reação. Fale para a pessoa do seu lado, toda ação tem uma reação. Vou perguntar aqui, quem aqui tem alguma cicatriz? Posso levantar a mão? Bastante gente tem cicatriz. Então nós vemos que toda cicatriz, o Kate já está até com as duas mãos levantadas aqui. Então nós vemos que toda cicatriz, ela conta uma história. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, por que você tem essa cicatriz, você tem uma história para contar. Pode ser ela boa, pode ser ela ruim, mas a sua cicatriz, ela conta uma história. Então nós vemos que o que acontece com você, ela vai deixar uma marca em você. O que você passa na sua vida vai ficar marcas em você. Você vai carregar marcas com você, às vezes para o resto da sua vida, pelas suas escolhas. Então nós vemos que qualquer decisão errada que você toma, pode se tornar uma cicatriz na sua vida. Toda vez que você olhar, você vai ver aquela cicatriz. Então que você lembre que tudo que você fizer tem uma consequência. Mas aí você pensa, mas eu já errei, então não tem mais jeito. Não, porque Deus ele é misericordioso. E se você tomou decisões erradas, se você se perdeu no caminho, que você possa estar lembrando sempre no que está escrito em 1 João 1,9. Que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você errar o seu caminho, se no meio da sua vida você pisou errado, você vacilou, você caiu, lembre sempre que se você confessar o seu pecado, Deus, Ele vai te perdoar, Ele é fiel e justo. Então nós vemos, e Ele também nos purifica de toda a injustiça. Então lembre sempre, irmãos, que você não vai acertar 100% das vezes. Que na sua vida você vai tomar decisões as quais você vai se arrepender lá na frente. Mas que você lembre que para todo arrependimento sincero de coração, Deus, Ele perdoa. Então, vamos ver mais uma vez o slide 9. Que está no slide 9, diz... Pare, vigie e caminhe. Então lembre sempre disso na sua vida. Está errado o seu caminho? Pare. Está acontecendo algo estranho que está te levando para um caminho errado? Vigie. E se Deus está falando para você caminhar, ainda que você não sabe o que está na sua frente, caminhe. Se Deus falar para você vá, você vai. Confie no Senhor. Aí você pensa assim, então, já que eu estou fazendo tudo isso, eu estou seguindo na vontade de Deus... Então, tudo me vai bem, a minha vida vai ser as 1000 maravilhas. Será mesmo, irmãos? Vamos ver o próximo slide, o slide 11, vamos ver ali. Nem tudo acontece como nós queremos. Nós vemos que existe a lei da semeadura. É duro, tem coisas que acontecem porque nós plantamos. Mas e quando você não plantou nada e você colhe algo ruim na sua vida? E quando você pensa assim, mas eu não fiz nada de errado, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Mas às vezes nem tudo acontece como nós queremos. Nós vamos tomar por exemplo disso, José do Egito. Quantos aqui sabem a história de José? Creio que a maioria que conhece a história de José. José, ele estava feliz, ele era amado pelo seu pai, ele estava tudo perfeito, ele tinha uma manta colorida, ele estava contente, ele estava alegre. Mas o que acontece na vida dele? Ele é vendido pelos seus irmãos. Aí você pensa assim, mas o que ele fez para isso? Ele foi vendido pelas pessoas mais próximas dele, ele não foi traído por uma pessoa distante, é por pessoas que estavam ao lado dele, pessoas que viram ele nascer, pessoas que viram ele crescer.
Então nós vemos que José, ele não fez nada para merecer isso. Mas ele foi jogado mesmo assim numa cova, ele foi vendido e ele se tornou um escravo. Aí você pensa, um filho de pai rico de repente se tornando um escravo. Aí você pensa, mas tudo estava tão bem na minha vida, porque de repente tudo desandou, porque tudo virou de cabeça para baixo. Aí você sempre se pergunte, eu plantei? É plantio? Então eu plantei, eu vou ter a semeadura, eu vou colher. Mas se você não plantou, saiba que Deus, ele está por trás de tudo o que acontece na sua vida. Então o que você pensa, o que você deve fazer nesses momentos que você está passando por isso, onde as coisas não estão como você esperava? Vamos ver o que está escrito em Gênesis 39, versículo 2 e 3. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Nós vemos que até mesmo o ímpio via na vida de José as bênçãos de Deus. Até mesmo alguém que não cria em Deus sabia que Deus estava abençoando esse jovem. Então nós vemos que ele não pediu para estar ali. Mas para ele, para o chefe dele, para o dono, para o senhor dele, ver que ele era um bom servo, é porque ele servia, é porque ele estava trabalhando. Porque se ele fosse um escravo que estivesse reclamando ali, jamais o senhor dele iria colocar tudo o que ele tinha nas mãos de um escravo que fosse teimoso, que fosse desobediente. Então nós vemos que José, mesmo contrário, ele permaneceu fiel aos seus princípios. Ele não mudou porque as circunstâncias mudaram na vida dele. Nós vemos ali quem que estava com José. Nós vemos que o Senhor era com ele. Então nós vemos que Deus, ele estava com José. Aí você pensa, ai que coisa boa, Deus estava com José. Mas ele não deixou de ser escravo. Deus estava com ele, mas ele continuou sendo um escravo. Vamos ver o que está escrito também em Gênesis 39, do 7 a 9 e o versículo 12. Então nós vemos que mesmo Deus estando com você, às vezes você vai passar dificuldades, às vezes você vai passar lutas, mas que Deus esteja ao seu lado nesses momentos. Que você não esteja andando pelos seus próprios pés, mas que você esteja com o Senhor ao seu lado. Diz assim, aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, ele disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Nós vemos aqui o que José fez. Ele fugiu. No momento da tentação, ele fugiu. Ele sabia quem ele era. Ali nós vemos no versículo 9. No versículo 9 ele fala, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então nós vemos que José, ele sabia a posição dele, ele sabia o lugar dele, só que ele sabia principalmente quem era o Deus que ele servia. Porque ele diz, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, jovens, na sua vida, na vida de vocês, vocês vão ser tentados. Vocês vão passar por tentações. Mas o que vocês vão fazer diante da tentação é que vai fazer a diferença no futuro de vocês. São as decisões de vocês nesses momentos que vai mudar a história de vocês. Nós vemos que José fugiu da tentação. Não é porque ele era fraco, mas ele sabia que ele não queria pecar contra Deus. Ele sabia o quanto Deus era maior na vida dele, o quanto Deus era mais importante para ele do que um simples momento de prazer. Então que você também sempre se lembre de quem Deus é para você, quem Deus é na sua vida, amém? Então não ache que é fácil vencer uma tentação. Não ache, não brinque com a tentação.
Se algo, às vezes as pessoas falam, mas jovem, você ainda não fuma, ainda não bebe? Não caia nessas coisas. Não caia para tentar provar para eles que você é melhor. Não caia para poder provar que você é capaz, de que você é forte, que você abandona o vício a hora que você quer. Não caia nessa tentação. Fuja, simplesmente vire as costas e fala, eu não quero. Lembre sempre do Deus que você serve. Você não precisa ser escravo de um vício para ser homem. As meninas não precisam ser escravas da sexualidade, da sensualidade para se sentirem mulheres. Então que vocês saibam o valor de vocês e que vocês saibam se retirar no momento certo, que vocês sabem o lugar de vocês, a posição de vocês, aonde vocês estão. Vamos ver também o que está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então aqui a palavra está falando, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Então busque ao Senhor. Está difícil? Busque ao Senhor. Está complicado? Você está sentindo fraco? Busque ao Senhor. Se fortaleça no Senhor na sua vida. Então nós vemos que como que José, ele passou por tudo isso. Ele passou confiando em Deus. Cada vez mais ele, se fôssemos nós na pele de José, você pensaria assim, mas o que eu fiz de errado para estar passando por isso? Por que ao invés da minha vida melhorar, parece que tudo está andando para trás? Só que José, ele confiava em Deus. Ele sabia o sonho que Deus tinha dado para ele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a sua posição em Deus. Então isso fez com que ele não caísse, fez com que ele não cedesse à tentação. Então que você também possa estar sempre confiando em Deus. Sempre confie no caminho, na escolha, no que Deus tem te ensinado. Sempre confie na palavra do Senhor, porque ela não muda. Nós vemos que a Bíblia, ela não fica se renovando, ela não fica se mudando, ela atualiza as versões, mas a palavra de Deus é a mesma. Há muitos anos permanece a mesma. Então nós vemos que Deus, Ele honra, Ele cumpre a sua palavra, então você pode confiar, amém? Vamos ver também o que está escrito em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pergunta é, você ama a Deus? Porque aqui diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você quer que tudo vá bem diante das situações difíceis da sua vida, o segredo é ame a Deus, ame ao Senhor. Porque aí Deus sim, Ele vai fazer com que tudo seja para o seu bem. Amém? Vamos ver também o que está escrito em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Nós vemos aqui que esse é o que me ama. Então nós vemos que quem que ama a Deus é quem guarda os mandamentos de Deus, é quem cumpre, é quem obedece, é quem está ouvindo, dando ouvidos para a palavra de Deus, para os mandamentos do Senhor. Isso prova para você o quanto você ama a Deus. É o quanto você está disposto a obedecer a Deus. É o quanto é importante o que Deus está falando para você. Aí você põe em prova o seu coração. Será que eu amo realmente ao Senhor? Então que você esteja sempre buscando isso, a direção do Senhor, e procure amar ao Senhor, sabendo que Ele te amou primeiro. Ele entregou a Jesus para sofrer quando nós não fizemos nada para merecer. Quando nós, pelo contrário, ainda nem acreditávamos em Jesus, e mesmo assim Ele morreu por nós. Então nós vemos que Deus, Ele já provou o seu amor por nós.
Agora nós precisamos provar o nosso amor a Deus. Amém? Então a pergunta que eu faço é: você ama a Deus? Pense você, reflita você na sua vida. Você realmente ama a Deus? Ainda que tudo esteja errado, você continua amando a Deus? Ou Deus, ele só vai ser o seu Deus quando ele fizer a sua vontade? Ou será que Deus só vai ser Deus quando tudo estiver conforme o que eu quero? Nós vemos que não, Deus, ele continua sendo Deus, independente do que nós passamos, amém? Vamos estar vendo aqui também, José, ele permaneceu firme. E qual foi o que ele colheu lá na frente, o que aconteceu com ele? Vamos ver o que está escrito em Gênesis 45:8. Assim, aqui é José falando, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Vamos ver também Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então nós vemos aqui que José, ele perseverou, ele permaneceu firme. E o que ele colheu? Ele colheu a bondade de Deus, as bênçãos de Deus. Nós vemos que ele foi colocado acima ali para estar governando o Egito. Então nós vemos que não foi pouca coisa o que Deus tinha para José. Mas ele tinha que perseverar. Se lá atrás ele tivesse desistido, ele não chegaria à posição de governador. Mas porque ele não desistiu, porque ele permaneceu, é que ele pôde alcançar a vontade de Deus lá na frente. Então nós vemos que as pessoas, elas podem querer o mal para você, podem tentar fazer coisas ruins para você. Mas se Deus estiver no controle da sua vida, esse mal se tornará uma bênção para você. E Deus vai usar tudo isso que foi contra você para melhorar a sua vida, para te fazer crescer. Amém? Então nós vemos que a vida de José não foi fácil, mas nós vemos que valeu a pena. Olha assim, irmãos, valeu a pena. Então nós vemos que tem coisas na nossa vida que no momento é triste, mas no final você vê que vale a pena. Vamos ver também o slide 12. Aqui nós vemos um caminho. O errado, o certo, o mal, o bom. O que você escolhe para você? Você todo dia está nesse caminho. Todo dia você tem que tomar essa decisão. O que você vai escolher para você? O que é bom ou o que é ruim? O bom. O que você vai escolher? O errado ou o certo? Então nós vemos que nós sempre vamos estar com essa pergunta diante de nós. Se os seus amigos te chamam para fazer coisas erradas, o que você pensa? Tem um caminho ruim e tem um caminho bom. Então escolha sempre pelo bom. Se é para fazer coisa errada, diga não. Seja firme, fale não vou, não quero para mim. Então que você possa estar sempre escolhendo o bom e o certo para você. Amém? Vamos ver o que está escrito em Provérbios 16:25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, às vezes, você vê um caminho que parece bom para você, só que o final desse caminho não é bom. Esse caminho vai te levar à morte. Então, que você esteja atento, que você esteja prestando atenção aonde esse caminho vai te levar. Sempre Deus vai colocar pessoas para te avisar. Sempre Deus vai falar para você, não segue por aí. Pare, retroceda, volte. Não continue, não permaneça nesse caminho. Então, na verdade, aos nossos olhos, tem coisas que nós falamos, não, mas está certo. E se José chegasse ali e falasse assim, eu vou fugir, meu senhor confia em mim, eu sou escravo, eu vou fugir, vou voltar para a terra do meu pai. E se ele chegasse e falasse assim, parecia bom, porque ele não precisava viver como escravo, ele tinha um pai rico. Só que, na verdade, se ele fizesse isso, não ia ser bom para ele. O propósito de Deus lá na frente não se cumpriria. Então nós vemos que há coisas que nós queremos tomar atalhos, só que os atalhos na nossa vida, eles sempre nos atrasam. Atalhos sempre vão ser caminhos que nos vão afastar, muitas vezes, do nosso objetivo. Então, que você esteja seguindo o caminho que Deus traçou para você, que Deus traçou para a sua vida. E se você está na dúvida, quando você estiver ali diante daquele caminho,
que você ore, que você peça a Deus a direção, que você esteja sempre orando, buscando a Deus, porque nem tudo nós sabemos, nem tudo nós temos ciência do que vai acontecer, mas que em tudo você esteja colocando em oração, porque aí você vai ter a melhor direção para a sua vida. Vamos ver também o que está no slide 13? Às vezes a sua vida vai ser assim, jovem. Vai ser apenas você seguindo e todas as outras pessoas indo para outro lado. Às vezes vocês vão se ver assim na vida. É você seguindo a verdade, você fala, mas todo mundo está indo para o outro lado, eu também quero ir. Mas que caminho, aonde essas pessoas estão indo, aonde esse caminho vai levar? Então que você sempre esteja seguindo o caminho da verdade, que você sempre esteja embasado na palavra de Deus, que você tenha como bússola para você a Bíblia, que o que está aqui você creia que é a verdade, e que se Deus está falando, Deus ele é fiel, ele vai cumprir tudo o que está na Bíblia. Você não precisa se preocupar, porque não somos nós que vamos fazer a Bíblia se cumprir, é Deus. É Deus quem cumpre o que está aqui. Então, se for preciso, vire as costas para todos, mas siga o caminho da verdade. Amém? Vamos ver o que está escrito em João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem que é o caminho? Quem que é a verdade? É Jesus. Então nós vemos aonde que nós vamos encontrar esta verdade. Somente na palavra de Deus. Então nós vemos que Deus é quem dá a direção. Jesus, ele é a verdade. Então não há engano em Jesus, não há mentira. Não há tropeço. Em Jesus há uma vida certa. Em Jesus há um conselho verdadeiro. Em Jesus você pode confiar porque Ele nunca vai falhar. Amém? E sempre o resultado vai ser melhor para você todas as vezes que você der ouvido para a palavra de Deus. Agora vamos mudar um pouquinho. Vamos voltar para o carrinho ali. Vamos ver o slide 14. Quem você está colocando no seu carro? Se o seu carro é a sua vida, você está na direção, você está no controle, então agora a pergunta é, quem você está colocando no seu carro? Quem que está entrando na sua vida? Você está abrindo as portas para quem estar ali com você? Quem são as pessoas que estão caminhando com você? Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós vemos aqui que se você andar com pessoas más, infelizmente você vai começar a seguir, você vai começar a pensar como elas, você vai começar a seguir o caminho que elas seguem. Então nós vemos que a Bíblia está falando, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós vemos quantas crianças, elas são bem educadas em casa, quantos pais ensinaram, mas você vê que as más amizades levam ela para caminhos errados. Você vê que elas estão acompanhando amiguinhos que estão fazendo tudo errado. Então, cuidado com quem está à sua volta. Cuidado com quem você coloca na sua vida. Cuidado para quem você dá ouvidos ao que está falando. A que conselhos você está dando atenção. Então, cuidado. Sempre vigie quem que você está colocando na sua vida. Quem são as pessoas que estão com você neste momento? Reflita um pouquinho. Pare e pense. As pessoas mais próximas de você, como elas são? Elas temem a Deus? Quais são os princípios dessas pessoas que você está cercada? Às vezes você vai estar sozinho num caminho, às vezes é você sendo firme ali, você sendo luz em meio às trevas. Mas às vezes é você apagando a sua luz para caminhar junto com eles nas trevas. Então que você esteja alerta, você esteja atento para quem está à sua volta. Agora vamos ver também o slide 15. Escolha bem quem vai estar ao seu lado. Essa decisão é sua. Essa escolha é sua. Quem que vai estar do seu lado? Quem você escolhe para estar caminhando com você? Quem você escolhe para estar te aconselhando? Quem você está buscando para estar te acompanhando? Quem que vai estar ali ao seu lado no momento que você precisa? Então nós vemos que não são todas as pessoas. Há um momento que você vai ter que falar não. Há um momento que você vai ter que falar, eu não vou por aí. Vocês podem ir, eu gosto de vocês, mas o caminho que vocês querem para vocês não é o que eu quero para mim.
Então que vocês estejam firmes para vocês saberem o que vocês querem, o princípio que vocês carregam no coração de vocês. Agora, esse aqui já é um outro slide 16 aqui, irmãos. Uma das escolhas mais importantes na sua vida. Jovem, todo jovem quer uma companhia, quer um namorado, quer uma namorada. Todos buscam alguém para estar caminhando do lado. Só que esse momento da juventude, você pensa assim, mas é algo tão simples, é só escolher um mais bonito, a mais bonita. É só escolher o que está mais em alto, o que todo mundo está procurando. Será que é isso mesmo? Na verdade, essa é uma das escolhas mais importantes, jovem, que você fará na sua vida. É quem você vai escolher para estar ao seu lado. Quem você vai escolher para estar com você nos momentos difíceis da sua vida. Escolha bem, porque é muito importante essa escolha. Porque essa decisão, ela vai fazer toda a diferença no seu futuro. Aí você pensa, mas por que é tão importante escolher com quem eu vou me casar? Vamos ver o próximo slide? Porque uma hora vocês vão estar assim, 2 velhinhos dentro do carro. É assim que vocês vão caminhar. Aí você pensa assim, poxa, mas não era só uma coisa de um final de semana? Não era uma coisa tão simples? E se eu quisesse, eu virava as costas? Não. É para vocês permanecerem juntos. É para sempre. Então você vê que a sua escolha de hoje, na sua juventude, ela vai refletir na sua vida inteira. Eu comecei a namorar Joss quando eu tinha 15 anos. Hoje já estou com 45, ele continua do meu lado. Nós vamos envelhecer assim. Então nós vemos que a decisão não é a curto prazo. Quem você escolhe para estar ao seu lado não é uma pessoa qualquer. Não é para você sair trocando. É alguém para permanecer ao seu lado. E para você permanecer ao lado dessa pessoa. Todos nós queremos que alguém fique ao nosso lado, mas e nós? Nós queremos estar ao lado dessa pessoa? Será que na hora que vir as lutas, você vai querer estar ao lado dessa pessoa? Então nós vemos que é muito importante. O casamento, ele não é para você ver se vai dar certo a sua relação com outra pessoa. Para isso tem um tempo de namoro. Por isso respeite o tempo de namoro, jovem. Esse tempo que vocês têm para namorar, conheça a pessoa que está ao seu lado. Conheça para quem você está abrindo o seu coração. Analise, verifique, observe quem você está escolhendo para estar ao seu lado. Veja se essa pessoa, ela grita com você, ela briga, ela te desrespeita. Você acha que depois de casada ela vai mudar? Ela não vai mudar. A probabilidade é que ela vai piorar os atos dela contra você. Então, analise bem esse tempo de namoro. Quando você está namorando, você não é obrigado a casar. Então, esteja com os olhos bem abertos no momento do namoro. Esteja avaliando quem que você está querendo que esteja ao seu lado. Para que você tome uma decisão sabendo que você vai ficar velhinho, daquele jeito ali ao lado da pessoa. Então, imagine, irmãos, você olhar para alguém e falar assim, mas eu quero um rapazinho bonitinho, eu quero uma menininha só porque é bonitinha. Mas não tem nada na cabeça, não tem princípios. E a hora que essa beleza passar, o que vai sobrar? O que vai estar do seu lado? Uma pessoa toda enrugada, mas sem princípios? Uma pessoa que te bate? Porque todas essas coisas são passageiras, mas os princípios que as pessoas carregam, essas permanecem com elas até o fim. Então, analise bem quem você vai escolher para estar com você. Nós vemos que aqui nós falamos assim, até que a morte os separe no casamento se fala, né? Hoje nós vemos que para muitas pessoas o casamento é algo passageiro, mas na verdade para Deus não. Para os ensinamentos de Deus, na palavra de Deus, vamos ver o que está escrito em Marcos, no capítulo 10, do versículo 6 ao 12. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto.
E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então nós vemos aqui o quanto a palavra de Deus, ela é séria. O quanto ela leva o casamento, o seu relacionamento muito a sério. Não são palavras que você faz diante do altar de Deus, que você promete isso, você promete aquilo, e na primeira desavença você vira as costas. Não, nós vemos que Deus, Ele vê que as coisas são sérias, as decisões que você toma são sérias. Aí você pensa, mas eu sou tão jovem, eu não tenho nem 20 anos ainda, não alcancei nem a maioridade. Só que essa decisão é para você levar para a vida toda. Então analise bem, decida, escolha, orando ao Senhor, buscando a direção de Deus para quem vai estar ao seu lado. Amém? Porque aqui diz em Marcos 10:9 no versículo ali. Portanto, o que Deus já juntou, não separe o homem. Então nós vemos aqui a bênção de Deus sobre o matrimônio. Então não leve o casamento como uma brincadeira. Não leve como um passatempo para você. Mas leve como algo permanente para a sua vida. Amém? Vamos ali voltar para o slide 12. Nós vemos aqui, ó. Todo momento você tem esse caminho à sua frente. O que você vai escolher? O que é bom ou o que é mal para você? O que é errado ou o que é certo? Todas as vezes você vai estar diante desse caminho e você vai ter que escolher. Não vai ser mais seus pais, vão ser vocês que vão ter que tomar essas decisões na vida de vocês. Então que você possa estar sempre fazendo uma boa escolha. Aí você pensa assim, mas tem coisas que eu não posso escolher. Não, você escolheu. Até você estar aqui foi uma escolha sua. Você pensa, mas eu fui obrigado a estar aqui. Você, de repente, poderia ter brigado com seus pais, você poderia ter inventado uma desculpa, falar que quebrou o pé, que bateu a cabeça no banheiro, qualquer coisa para não estar aqui. Mas você está aqui. Então, nós vemos que você teve a sua escolha. Você escolheu estar aqui. Então, aproveite essa sua escolha boa de estar na casa de Deus. Aproveite o que você escolheu de ouvir a palavra de Deus e deixe essa palavra entrar no seu coração, para que você tenha um futuro melhor, que você tenha um caminho melhor. Aí você pensa, e o final, o que vai ser? Eu vou ficar fazendo escolhas? Sim, a nossa vida ela é feita de escolhas, ela é feita de decisões o tempo todo. Mas Deus, Ele tem um caminho para você. Vamos ver o slide 18? O caminho é para o céu. É um caminho assim que Deus Ele escreve para você, jovem. Não é um caminho nas trevas, não é um caminho sombrio. O que Deus tem é um caminho de luz. Então nós vemos que Jesus, Ele é a luz do mundo. Então nós vemos que esse caminho que Deus tem para você é porque há algo bom ali na frente. É porque Deus sabe o final desse caminho, por isso que Ele te orienta a seguir neste caminho. É por isso que Deus Ele coloca tantas pessoas na sua vida para falar, Deus te ama, Jesus te ama. Volta para Deus, Deus está te esperando. Por quê? Porque Deus sabe o final desse caminho, Deus sabe o que Ele quer para você. Vamos ver o que está escrito em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que fim que você espera para a sua vida? Um final feliz, um final com paz? Então, esse é o caminho, é o que Deus tem preparado para você. Então, que você esteja seguindo, sempre buscando a orientação dessa palavra do que está aqui, para que você possa colher o melhor de Deus na sua vida, para que você possa lá na frente saber que valeu a pena o percurso, valeu a pena a vida que você viveu até hoje. Então, que você saiba, irmãos, que no seu caminho vai ter altos, vai ter baixos, vai ter pedras para você se desviar delas, para você estar atentos. Mas nós sabemos que o final é a eternidade com Deus. Que o nosso tempo aqui, ela passa muito rápido. Então, que você possa estar se decidindo, escolhendo, sempre estar permanecendo nos caminhos de Deus. Então, vamos dar uma olhada rápida em todos os slides, desde o primeiro. A vida passa assim, irmãos. Pode ir passando. Uma hora é você pequeno,
Uma hora é você sendo conduzido pelos seus pais. Uma hora é você atingindo a sua liberdade. Uma hora é você no controle da sua vida. Uma hora é Deus falando pare. Outra hora é Deus falando vigie, cuidado. Outra hora é Deus falando vai, caminhe, caminhe, não pare. Então sempre você vai ter esses momentos para decidir na sua vida. E lembre-se, tudo que você semear, você também vai colher. E se não foi o que você plantou, saiba que Deus está no controle da sua vida. Então sempre escolha o que é certo, sempre escolha o que é bom para você. Sempre vá pela verdade, ainda que seja um caminho solitário, mas busque sempre o caminho bom. E sempre lembre-se quem você está colocando na sua vida, no seu carro. Escolha bem quem vai estar ao seu lado. E a melhor escolha, quem é a pessoa com quem você vai permanecer junto. Quem vai envelhecer ao seu lado. Para que você alcance o caminho da eternidade. Então, não desista. A vida, ela não para. Pode fechar. Então, nós vemos que a vida, ela não para. É muito rápido. É como essa passagem dos slides. É você ver a sua vida passando em segundos. E você vê que não volta mais. Então, nós vemos que nós devemos sempre seguir em frente com Deus. Então, siga sempre firme nos caminhos de Deus. Não desista, sempre persevere no que Deus tem para você. Então não para no meio do caminho e tente ficar olhando para trás. Também vamos estar lendo rapidinho Romanos 8, 35 e 39. Deixa eu ver aqui, peraí, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos isso, irmão, que nada te separe do caminho de Deus. Como nós vamos estar lendo ali também 8:37, que nós já lemos. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então saiba que você é um vencedor, jovem. Saiba que Deus, Ele te tem como um vencedor. Ele não te vê como alguém fraco. Ele é alguém que sabe que pode contar com você. Deus, Ele sabe do seu potencial. Ele sabe do que você pode fazer para Ele. E o que Ele pode fazer através da sua vida. Então lembre sempre que por mais difícil que seja, você pode sair vencedor na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento. Que você esteja fechando os teus olhos por um momento. Que você realmente esteja pedindo a direção de Deus para a sua vida. Que a sua vida ela vai passar tão rápido, mas que ela não seja uma passagem sem sentido, sem significado, mas que a sua vida, que Deus, os propósitos dele venham se cumprir na sua vida, que a sua vida ela venha ser vivida bem, que ela venha ser conforme a vontade de Deus, conforme os planos de Deus para você. Neste momento, ore ao Senhor, entregue sua vida para Ele. Peça para que o Senhor esteja te orientando, para que o Senhor esteja te guiando. Pai amado, aqui está, Senhor, todos esses jovens, ó Pai, em Tua casa, Senhor, que estão apenas começando nesta caminhada, Senhor, mas que Tu esteja dando a Tua direção, Pai, a eles, que Teu Espírito Santo, Pai, esteja conduzindo, Senhor, nos Teus caminhos, ó Pai, no momento que eles estiverem fracos, Senhor, se Tua força deles, ó Pai, que Tu esteja sustentando cada jovem aqui, Pai, em cada decisão que eles venham tomar na vida deles, ó Pai, eles possam primeiro estar olhando para Ti, Senhor,
Que eles possam primeiro estar analisando qual é a tua vontade para eles, Pai. Senhor, guarda a mente desses jovens, ó Pai, guarda o coração deles, Senhor, para que eles venham permanecer firmes, para que eles venham, ó Pai, permanecer nos teus caminhos, Senhor. Guarda cada vida aqui, Pai, para que eles venham ser bênçãos, ó Pai, para que o teu propósito se cumpra neles, Senhor, e que o teu nome seja glorificado em cada um que aqui está, Pai. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém.